Parece que a gente precisa agir nessa impulsividade para o nosso sentimento ser respaldado. Parece que só é real se eu agir nessa fagulha. O ponto da correria é que pode dar muito errado, né? Olá, pessoal! Oi! Voltamos com o podcast das emoções. Dessa vez com uma nova temporada. Clichês no cinema. Sobre o que vamos falar, Isabela? Será que a gente vai ficar contando filme nesse podcast? Isso foi, olha, uma dificuldade da gente desenhar esse podcast, porque que chatice pessoal explicando filme, né, Natália? Não faz sentido nenhum explicar cenas de filme. Eu adoro podcast e vídeo sobre filme, mas a gente não quis ficar aqui dando spoiler. Então nós tivemos uma ideia, que é pegar clichês e comentar alguma cena de filme a partir de clichês que aparecem em muitos filmes. Então para ouvir o nosso podcast, você não precisa necessariamente ter assistido ao filme sobre o qual em algum momento a gente vai comentar. Porque na verdade, a gente vai falar sobre esse grande clichê que acontece em determinados filmes. E que talvez digam muito sobre como a gente age, né, Bela, a partir do que a gente sente. Então é isso que interessa aqui pra gente. Em algum momento da minha vida eu ouvi que o clichê é uma verdade repetida à exaustão. E por mais que um clichê é uma coisa que a gente não quer voltar pra ele, especialmente no cinema, ele diz muito sobre como a gente age. Acho que quem já tá habituado a ouvir esse podcast já sabe que a gente gosta de usar a arte como apoio para falar aqui. E no cinema, especialmente, assim, acho que a gente tem muitos bons e maus exemplos, né, Bela? A gente sempre conversa sobre isso e sempre usa isso, assim, para aprender. E aqui é isso que a gente vai tentar fazer um pouco aqui, né? Tem cenas em que, às vezes, a gente se depara com, sei lá, um baita de um exemplo de como agir a partir de uma emoção, né? Me lembro de um filme que a gente sempre conversa sobre ele nos nossos encontros, que é o Me Chame Pelo Seu Nome, e lembro que quando eu vi aquela cena, uma cena, acho que quem viu o filme é bem fã dessa cena, que é a cena da conversa entre o pai e o filho, e é uma conversa tão verdadeira e tão profunda, tão lúcida, assim, né, que eu me lembro de ter saído, assim, do cinema pensando, puxa, gostaria de ter mais esse tipo de conversa na minha vida, assim. Então eu acho que a partir desse lugar, assim, pode ser uma grande inspiração, né, Bela? E também quando o contrário, né, quando a gente vê algo muito angustiante, cenas muito claustrofóbicas, que a gente possa pensar assim, nossa, que eu possa não cair nisso aí, né, que eu possa não agir desse jeito, né. Ai, nossa, eu sempre penso nisso quando tem um filme que a pessoa matou sem querer alguém, sabe? Tá enterrando o corpo, você fala, meu Deus do céu, como que essa pessoa que é completamente normal foi cair nessa cilada? Eu sempre penso nisso. Sim, sei lá, não precisa nem ser tão extremo, né? Às vezes sei lá, uma briga horrorosa que você fala coisas que não queria ter falado e que você pensa, nossa, gente, é possível a gente cair nisso aí muito fácil, né? É uma boa plataforma de observação. A gente tá ali observando onde podemos errar muito facilmente, em breve. É por isso que a arte é tão legal, ser apoio para essas conversas emocionais. E aí também tem aqueles outros tipos de insights. Eu lembro quando a gente assistiu A Vida Invisível, na Tiel, e me tocou muito, assim, é um filme brasileiro que fala sobre duas irmãs e uma delas, enfim, acaba desaparecendo para a família, de certa forma. E aquilo me tocou num lugar, assim, de perceber do privilégio enquanto mulher, das gerações que eu conheço até aqui, né, da minha avó, minha bisavó, minha tataravó, como o meu lugar hoje é um lugar de muito privilégio perante a vida delas. Então, hoje eu tenho escolhas que não eram escolhas exatamente para elas dentro de uma sociedade tão machista, tão patriarcal. Essa história chegou num lugar muito inacessado por mim, sabe? Apesar de eu saber claramente que eu tenho muitos privilégios, mas eu não tinha tido essa dimensão. Na nossa vida passada, né, quando a gente ainda saía para almoçar, eu me lembro que a gente saiu para almoçar logo depois de ver esse filme, e você trouxe isso, e eu falei, nossa, é mesmo, e desde então eu já tive essa conversa com muitas mulheres, já tive essa conversa com a minha mãe, com a minha irmã, com várias amigas, assim, de que
nossa, você já se deu conta de que a nossa geração é a primeira geração que pode escolher minimamente, ainda que a gente esteja vivendo coisas muito difíceis, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade machista, patriarcal, mas ainda assim, muito pouco tempo atrás, né, Bela, a gente não tinha nem essa escolha, né? Nossa, essa conversa poderia render uma outra conversa, mas vamos entrar no filme, Isabela. Antes disso, vamos dar um recado rápido. Nós vamos abrir a turma online do Curso das Emoções na primeira semana de agosto. E se você quiser ser avisada ou avisado, é só deixar o seu contato no ocursodasemoções.com.br/meavisa, para a gente poder te avisar com antecedência, né? Assim que a gente abrir, a gente avisa antes de todo mundo. E também tem um desconto para essas pessoas. Então, se você quiser ser avisado e ter um desconto, é só deixar o seu contato nessa lista. A gente não vai ficar te mandando 1000 e-mails, a gente só vai te mandar um e-mail quando a gente abrir a turma. E vai ser uma alegria te receber por lá. Aqui a gente tem uma conversa breve, mas lá a gente se aprofunda bastante em todas essas conversas e nessas cenas de filme. Estou super animada para essa turma. Enfim, a gente está trabalhando no material de apoio dessa turma, a gente está trabalhando no formato que vai ser semanal dessa vez, para a gente se acompanhar. É isso. O filme de hoje é um filme que a gente ama. A Isabela ontem me confessou que ama esse filme e ela é a minha referência de arte muito bem qualificada. Nossa senhora, meu Deus, Natália, vamos melhorar sua referência. Mas é um filme que a gente ama. Eu imagino que muitas pessoas que estejam ouvindo também tenham assistido esse filme várias vezes. Como Perder um Homem em 10 Dias, ou qualquer filme que o mocinho ou mocinha, ao final, descobre que ama outra pessoa e que precisa fazer aquilo naquele momento, senão não vai dar mais. Sai correndo para se declarar. Pura correria em comédia romântica. É isso. Então, você com certeza já viu essa cena acontecendo, mesmo que você não tenha assistido ao filme sobre o qual a gente vai comentar. E qual é o clichê, Isabela, desse filme? O clichê da comédia romântica, o primeiro clichê é esse contínuo de desencontro e encontro. Primeiro, as pessoas, geralmente, numa comédia romântica, elas não se batem, não se bicam, não acham que aquilo vai dar certo. Depois acontece um grande encontro, que elas descobrem algo em comum. E aí, em seguida, acontece um rompimento. Alguém fala que o fulano falou tal coisa, que o ciclano não é bem quem ele está imaginando. E aí, então, chega no ápice da comédia romântica, o grande final, que é aquele momento em que o mocinho ou a mocinha sente aquela vontade de agir pelo mais instinto primário do coração e precisa se declarar imediatamente, parar o avião, saltar de paraquedas, parar a pessoa no meio do trabalho dela para declarar o seu amor, que foi recém-descoberto. E aí a gente se derrete, né, Isabela? Porque a gente fica torcendo para aquilo acontecer o tempo inteiro no filme, a gente fica esperando por esse momento e aí o filme acaba. Mas sobre isso nós vamos falar em um outro momento. Agora a gente vai falar sobre esse clichê específico que é a correria, né, Isabela? Esse preciso falar o que eu sinto imediatamente agora, senão não tem validade. A gente cresceu vendo esses filmes, a gente cresceu influenciado por Hollywood, especialmente aqui no Ocidente. A gente poderia dar N exemplos aqui, né? Você para a banda que está tocando na festa de casamento, você vai numa estação de trem e começa uma dança com todo mundo. O que vem junto, né, no meio dessa correria, assim? Então, a gente pegou o final desse filme, Como Perder um Homem em 10 Dias, o momento, né, da descoberta, da declaração, o que vai acontecendo no ponto a ponto pra gente entender o que é legal e o que pode não ser tão legal assim. Tem uma autora, Aline Valek, que ela fala que o clichê, ele é um atalho na compreensão. Então, acho que é isso que a gente vai ver aqui agora, né, Nath? É um pouco o que por trás está dizendo nesses filmes que, de certa forma, participaram do nosso processo educativo de saber o que é de entender o que é um relacionamento amoroso, de entender o que é essa fagulha que surge no meu coração e que me faz agir. Então, acho que vai ser interessante a gente analisar esse clichê ponto a ponto nesse filme.
O filme Como Perder um Homem em 10 Dias, ele começa com uma aposta mútua. Então, a mulher, ela aposta com o pessoal da redação dela de que ela consegue perder um homem em 10 dias, sendo muito chata, muito possessiva e muito controladora. Ao mesmo tempo, o cara, o mocinho, ele aposta lá com o pessoal da equipe dele que ele consegue conquistar essa mulher. Sim, aí a gente pegou a cena final do ponto que ele, depois deles brigarem, enfim, ele vê a matéria que ela faz e na matéria ela meio que se declara para ele, ela conta que ela se apaixonou por esse homem, né? Começa a correria e ele vai procurá-la na redação. Obviamente ela não tá lá porque ela se demitiu e ele descobre que ela está a caminho do aeroporto para ir fazer uma entrevista e de novo ele sai correndo da redação. Ela escrevia para revistas de comportamento e ela vai para uma cidade escrever sobre políticas e coisas que ela considera muito importantes. Esse é um detalhe importante. E aí, então ele descobre que ela foi pro aeroporto e ele sai correndo da redação. Ele vê a personagem principal, né, a mocinha do outro lado da rua, e grita o nome dela, então já começa por aí. Sai gritando no meio da rua, ela não escuta, entra num táxi, ele começa a ir atrás dela de moto, o que é uma coisa um pouco perigosa, né, Isabela? Ele é quase atropelado primeiro por um ônibus, depois eles entram numa ponte, ele começa a bater no vidro do táxi, assim, gente, é assim, uma sucessão de erros, não cometa esse mesmo erro quando você estiver apaixonado. Ele começa a colocar a cabeça na janela de cada táxi que ele vê, imagina o quanto ele não deve ter assustado as pessoas nessa cena. Até que ele encontra o táxi dela, né, Bela? Ele bate no vidro do táxi dela, assim, coitado do taxista. E o taxista é forçado a parar. Completamente, perigosamente, assim, é uma loucura, um filme maravilhoso sobre carros. E aí ele para o carro, aí começa o final feliz, Isabela, vou deixar você contar. Mas enfim, né, ela tá indo para fazer uma entrevista de emprego num lugar que vai ser um trabalho que é mais condizente com o que ela sonha e deseja, e aí ele fala, eu acho que você tá fugindo do seu verdadeiro amor, tal. E aí ele pega um dinheiro e enfia na cara, assim, do taxista, com aquela arrogância do amor. E a Nath, né, comentou, falou, ele nem olha pra cara do taxista, ele só enfia uma nota assim e fala, leve a mala da senhorita para onde você tirou, porque ela já conseguiu uma carona. Eu morri nessa hora, eu falei, ai gente, tudo que eu queria na vida. Ai, fui salva. E aí tem um ponto muito importante aqui, né, que é, não que ela não possa decidir ficar na cidade ou não ir, acho que várias vezes a gente toma decisões muito ponderadas de que, né, vou mudar de cidade junto com a pessoa que eu amo, porque isso é importante neste momento e tal, tá tudo certo. Mas aqui o que a gente acha muito interessante é que, sem nem pensar, sem nem ponderar, ela desiste de fazer a entrevista, ela não vai nem fazer a entrevista, Isabela, para ela depois pensar se ela quer mudar de cidade ou não, entendeu? Para depois pelo menos ela ter a dúvida de poder mudar de cidade ou não. Ela fala, tá bom, encontrei o amor, então é aqui que eu vou ficar. E ele coloca, né, o sentimento dele do momento acima do sonho dela, e será que isso é uma coisa muito saudável para se fazer com um parceiro? Não, ele nem considera que ela gostaria de ter a opção de fazer a entrevista, né? Ele é tão autocentrado que ele acha que ela tá fugindo dele. Ai, mas ele é um autocentrado lindo, né, Isabela? Eu acho ele lindo, aquele ator. Não é esse o filme que eles cantam You're so vain, probably think the song is about you. Ah, isso, lembro! É isso, ele é tão vaidoso, autocentrado. He's so vain, you probably think the song is about you, Ben Berry, you're so vain, probably think the song is about you, don't you, don't you. O que será que aconteceu, hein, depois desse casamento, desse enlace? O problema é esse, né? A gente nunca sabe o que aconteceu, né? Então, e aí o pior de tudo, gente, é que eu sempre achei lindo esses finais. Se não for assim o caso da gente parar para analisar, a gente compra isso, né, Bela? Como eu comprei o tempo inteiro e a gente fica esperando alguém nos salve. Que alguém nos salve. É muito maléfico, eu acho, sabe?
A gente sempre achou isso lindo, eu pelo menos, né? Sempre amei esses finais e fico torcendo para eles ficarem juntos no final, mas a que preço, né? Assim, culturalmente, que isso deixa em nós enraizado um romantismo que talvez não exista, né? Isso é uma coisa que essas comédias acabaram ensinando pra gente, quando a banda para e aí o mocinho do ensino médio se declara pra menina, ou o piloto de avião para o avião porque o fulano quer entrar com um buquê de flores e pedir perdão. Parece que a gente precisa agir nessa impulsividade pro nosso sentimento ser respaldado, assim. Parece que só é real se eu agir nessa fagulha. Será que o mocinho desse filme não podia dormir com essa ideia? Fala, putz, olha o que eu fiz. Que droga, não foi bom o que eu fiz. Ela também estava toda confusa, mas olha, ela tá indo lá para fazer uma entrevista. Tomara que dê certo para ela, porque ela é uma pessoa tão legal. Eu quero ficar com ela, mas eu também quero que dê certo. Será que não dá para respirar um pouquinho assim, né? E talvez olhar para o taxista na hora de pagar o taxista, não ser quase atropelado por um ônibus, não sair batendo na porta do vidro e assustar né, o motorista, sair desesperado andando né, de moto pela cidade a ponto de sofrer um acidente, enfim. Será que dá para se declarar e para validar o amor, que é uma coisa tão maravilhosa, né? A gente não está aqui dizendo que não é para se declarar, mas lembrando que existe um dia seguinte, né? Assim. Aliás, essa frase, assim, ó, existe o dia seguinte, é um lembrete muito fácil, né? Para o nosso próximo momento emocional, que a gente achar que a gente tem que agir agora com toda a nossa raiva, ou com todo o nosso amor, ou com toda a nossa tristeza. Lembra, gente, que não é que eu não vou agir agora, que é menos o meu sentimento, assim. Tem o dia seguinte, eu consigo parar e dar uma respiradinha antes de agir, eu consigo ponderar outras coisas sem o véu dessa emoção. Porque aqui tem uma coisa que a gente está falando de amor, a gente está falando de um encontro apaixonado e que naquele momento a gente fica feliz porque eles estão felizes e a gente torce para tudo dar certo no final, né? Mas tem muitos momentos que essa correria nos leva a tomar ações muito que não vão deixar as pessoas e os personagens felizes. A gente tem N exemplos de brigas homéricas no cinema, né? Assim, um filme que a gente sempre comenta, a história de um casamento, uma cena de raiva, que é um exemplo do oposto disso, né? Que não uniu as pessoas, que afasta as pessoas. A gente faz muita besteira quando a gente age dentro desse negócio chamado período refratário. O ponto da correria é que pode dar muito errado, né? E aí tem um outro desserviço que esses filmes acabam fazendo para nossa cultura, que é mostrar que agir pelo coração é agir pelo impulso. Então, a gente acha que agir pelo coração é isso. Ele sentiu esse negócio. Ai, meu Deus, eu não quero perder ela é tão linda, ela é maravilhosa. E daí ele vai, sem nenhuma ponderação no meio, sem nenhuma pausa. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem esse agir pelo coração por agir pela emoção, assim, pelo que tá brotando. E aí, todos os professores vão falar que nós não somos as nossas emoções. Então, a gente não deveria agir por elas, deixar a raiva mandar em mim, deixar o medo, deixar... E aí, quando a gente fala em agir pelo coração, e não somos nós que falamos, né? A gente vem olhando os professores dizendo isso, é agir por uma qualidade que é muito maior do que uma fagulha emocional, uma paixonite, assim, um desespero de apego que eu vou perder a mulher da minha vida, assim. É agir por uma qualidade de amor genuíno. Como é que é isso? Agir pelo outro também, né? Não só por nós, não só para aliviar o desconforto que a gente está sentindo, né? Assim como quando uma pessoa é muito explosiva, a gente fala, ai, fulano é só coração. Como se agir pela emoção fosse agir pelo coração. E não é outra coisa, é uma coisa muito mais profunda. Não é baseado na emoção do momento, é baseado em qualidades mesmo. Mas assim, gente, não vamos moralizar as comédias românticas, né? A gente adora assistir comédia romântica, tá tudo certo. Hollywood, continue fazendo comédia romântica, porque... Acabaram com a minha vida amorosa, mas tudo bem. Tudo bem. Acabaram com a vida de todos nós, Isabela. A gente fica esperando que as pessoas parem o trânsito por nossa causa, mas tudo bem.
assim, isso aqui tudo é uma brincadeira, né, Bela? A gente, não é que a gente acha que os filmes agora tem que todos ser muito pé no chão, porque senão vai ficar muito sem graça. Hollywood, a gente adora sonhar e sair um pouco da nossa vida, porque eu acho que isso é o legal do filme, né? Pelo menos o que acontece comigo, assim, é um pouco sair da minha vida um pouco, é muito bom sair da minha vida um pouco e ficar ali 2 horas, 1h30 concentrada numa história. Esse filme, o decorrer dele é engraçadíssimo, ela irrita o cara de todas as maneiras, porque na verdade ela tá tentando perder esse cara, é um clichê muito bem contado, né? E que prende a nossa atenção. Mas a nossa ideia aqui é só olhar para como é que fica nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos quando a gente tem essa sensação de que precisa ser agora, preciso agir agora, assim, né? Será que é o melhor jeito? E se esse é o clichê, entre aspas, ruim da comédia romântica, esse negócio de ter que ter a correria pra agir no final do filme, se tem um clichê bom da comédia romântica, é essa leveza que paira no filme inteiro, né? Que as coisas são modificáveis, assim, aquele bom humor no ar. Faz super sentido, necessários. Eu gostei dessa coisa da leveza. Vamos acabar com a leveza, Isabela. Até mais, pessoal. Tchau. There's change coming. There's change